Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso, não uma aula, um curso para o Enem. Geografia para o Enem, habilidades e competências. Eu sou a professora Thaís, eu sou a Thaís Formage e eu tô aqui para te ajudar a gabaritar a geografia no Enem e nós estamos na aula 26. Essa aula é uma continuidade da aula 25, então se você não assistiu a minha aula linda, ela é uma aula pesada porque ela tem bastante informação, mas cara, eu consegui revisar tanta coisa, eu preciso que você volte. Nós estávamos falando sobre clima e agora a gente continua a nossa conversa e eu prometi te ensinar a interpretar um climograma. Vamos usar esse espaço que eu deixei aqui na questão 11 já para fazer uma anotação? Se você veio parar nesse vídeo de paraquedas, literalmente, presta atenção. Esse é um projeto gratuito. Essa lista você consegue encontrar de graça na minha plataforma. Não vou te vender nada depois. Obviamente, se você presta vestibulares paulistas e gosta da minha didática, fica o convite a conhecer o meu trabalho, que é um trabalho muito sério. Eu tenho uma plataforma focada principalmente em cursos de medicina para a FUVEST, tá? Você que está prestando cursos de elevada concorrência nos vestibulares paulistas, eu não vou fazer você comprar alguma coisa. Não, o curso é de graça. Você baixa o material e só precisa aqui da sua força. Óbvio que eu vou amar receber o seu carinho também, tá bom? A gente está aprendendo sobre climograma, gente. Climograma é um gráfico de clima. E esse gráfico ele tem dois elementos, eu preciso que você preste muita atenção. Nós temos um eixo que é o eixo de temperatura. Toma cuidado porque não há um padrão no intervalo. Eu já vi banca colocar 2 climogramas lado a lado e a escala, né, o intervalo do climograma era diferente, então não era possível comparação, tá? O eixo de temperatura, queridos, está desse lado e a curva de temperatura, na verdade eu já dei a resposta, né? A temperatura vai ser sempre uma curva. Por quê? Porque temperatura é um fenômeno contínuo. Já a chuva vai ser sempre expressa em barra. E a chuva, queridos, a gente não mede, por exemplo, litros, ml, a gente mede milímetros. Como assim, professora? Como que você mede tantos milímetros? É como se a gente medisse o tamanho da lâmina d'água. Imagina um recipiente fechado, sim, isso existe, são os medidores de chuva, pluviógrafos e pluviômetros. Então, vamos imaginar aqui essa garrafa. Imagina, então, a garrafa, que é um medidor de chuva, e aí eu deixo essa garrafa recebendo água. E aí eu vou medir qual é a lâmina d'água. Então, quantos milímetros tem nesse ambiente. E aí, para você saber se chove muito ou pouco, é simples, ó. Você olha a média, ó. Opa, tá chovendo 60, aqui tá chovendo o quê? Deve ser 90. E aí é como se você batesse o olho e fizesse mais ou menos uma média. Para você ter noção de comparação. Choveu mais de 2.000 milímetros por ano? Nossa, é uma região muito úmida. Choveu menos de 300 milímetros por ano? É uma região muito seca. E não, você não vai ter que ficar fazendo continha da barrinha só de bater o olho, tá? Então lembre-se, barra, chuva, curva, temperatura. Outro elemento importante, queridos, os meses do ano. Cuidado, porque o climograma nem sempre cumpre a ordem dos meses do ano. O normal é ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Para ter certeza se tá certo, sempre procure o Jason, de julho até novembro, tá? Porque nem sempre vai estar assim. É muita trollagem. Normalmente vai estar bonitinho assim, tá? Tá, Thaís, já entendi, mas como que eu faço para interpretar? Sempre assim, queridos, ó. Essa aula aqui, gente, só vai fazer sentido se você assistir uma das primeiras aulas do curso. Faço até questão de voltar com vocês. Nossa, quanta coisa, hein, gente? Nossa, eu tenho que correr muito aqui para voltar para o começo do curso que eu preparei com tanto carinho para vocês. Nós tivemos uma aula que fala de movimentos da Terra, isso mesmo. É a nossa lista, queridos, 5. E lá eu explico sobre estações do ano para você. Essa aula é linda, procure aqui na nossa playlist, é a aula 5. Se você não assistiu, pausa agora, assiste essa aula 5 e depois você volta para a aula de hoje. Porque para entender climograma, precisa desse conteúdo. É por isso que eu fiz um curso e não aulas avulsas no YouTube. Fiz um curso com começo, meio e fim, para que o aluno pudesse ser direcionado do jeito que o Enem gosta, com as habilidades e competências, tá? A primeira coisa que a gente faz então, queridos, é pegar a temperatura máxima. Bom, a temperatura máxima está batendo 20 graus.
A temperatura mínima tá batendo 10 graus. Caramba, hein? Varia bastante. Qual que é a variação, gente? A variação aqui tá sendo de 30 graus. Nossa! Amplitude térmica, isso chama, tá? Variação entre a máxima e a mínima. Isso é amplitude térmica. Bom, então eu já vi que é uma região fria, porque bate menos 10. Outra coisa que eu percebi, gente, o verão dos caras é no meio do ano. E aí eu fico pensando, que hemisfério será que tem verão no meio do ano? Aqui no Brasil, que é hemisfério sul, meio do ano é friozinho, hein? Então, com certeza, isso aqui é hemisfério norte. Quer um truque? Quando for do hemisfério sul, a curva da temperatura vai estar assim, ó, com a boca para cima. A boca para cima de sul, tá? Não necessariamente ela é assim, porque a gente sabe que às vezes a temperatura não varia, né? Tem lugares como no Brasil que a temperatura é assim, ó. Lá no norte do Brasil, por exemplo, a temperatura pouco varia, tá? O que eu percebo aqui também? Eu percebo que chove, não é seco, tá chovendo 100. Vamos fazer uma conta. Se tudo aqui fosse 50, já estaria chovendo bastante. Se fosse 50, 50. Então, vamos fingir que todo mundo aqui é 50. Vamos ignorar isso aqui, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Só que é um pouquinho mais, né? Aqui, ó, tá tendo mais uns 20 de chuva em alguns momentos. Ô, louco, chove, né? Não é assim, nossa, que chuva. Mas também não é, nossa, que desértico. Tá bom. Sabendo disso, que clima será que é esse aqui, hein? Ai, acho que é polar, esse menos 10. Não, gente, polar vai ser muito mais frio. Polar pode ter menos 20, menos 40. Eu tô achando que pela chuva, fora que polar não chove, né? Eu tô achando que isso aqui é subpolar, gente. O que é subpolar? Quase polar. É para isso que agora eu vou apelar e vou te mostrar uma coisa, ó. De nada. Eu tirei isso, sabe de onde? Do mapa do IBGE. Existe um atlas totalmente gratuito do IBGE chamado Atlas do IBGE, tá bom? Ó, projeção de Robinson, que é aquela didática. Esse mapa é do IBGE. E por que eu tô mostrando isso para você? Porque aqui nós temos todos os climas do mundo que eu te prometi na aula passada, ó. Aqui é a linha do Equador, clima equatorial. Aqui, trópico, clima tropical. Ó o trópico aqui, ó. O trópico tá um pouquinho abaixo, né? Ó o trópico aqui. Beleza, o que mais a gente tem? Aí o círculo polar, ó. Você sabe que só manjando disso aqui, gente, círculo polar tá em 66. Eu já sei os climas do mundo inteiro, né, ó. Clima equatorial, clima tropical, tropical, temperado, 4 estações bem marcadas, quase polar, aqui para baixo já é polar. Nossa, Pro, só com as zonas térmicas você já sabe? Sim, por isso que eu te falei para voltar para aula 5. Porque a gente sabe, pessoal. Porque a gente não decora as coisas, tá? Mas vamos ver o que o Enem quer da gente, porque eu me empolguei aqui com a questão. Então vamos lá. O que o Enem quer? Cadê a pergunta? Ui. Agora sim. A pergunta é: as temperaturas médias mensais e a taxa de pluviosidade no climograma deve expressar o climograma de qual cidade? Gente, qual cidade será que vai apresentar esse climograma? Perceba uma coisa, ele deu as cidades. E aí, se você manja de, nossa, você vai me amar agora, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Linha do Equador. Olha o trópico, isso é muito importante. Faz aí na sua lista também. Olha o trópico. Lá em cima, círculo polar. Aqui, círculo polar. Gente, para ter aquela temperatura de menos 10, só pode ser aqui para cima. Ou ali para baixo? Não, ali para baixo está muito perto do trópico. Então vamos lá, gente. Qual que pode ser a cidade? Será que pode ser Cidade do Cabo, na África do Sul? Não. Sydney, não. Mumbai, não. Barcelona, não. Só pode ser Moscou, pessoal. Moscou influenciada pela sua localização em alta latitude. O que é alta latitude? É próximo de 60 graus, queridos. Olha isso.
Olha, gente, quem ensina pode cobrar, né? Você viu como em um segundo eu resolvi isso pra você? Eu vi que estava muito frio, mas vamos fazer mais uma para você se sentir seguro com o climograma. Vamos para o exercício 13 agora. Me ajuda a interpretar esse climograma? Como que a gente faz? Procura os meses do ano, tá certinho, de 1 a 12. Vamos pegar a temperatura, ó. Ó, ele inverteu, agora a temperatura tá desse lado, não é padrão, tá? Então toma muito cuidado. A temperatura máxima tá em 28 graus. A temperatura mínima tá em 26. Nossa, que frio, hein? Só que não, né? Nossa, que agradável. Que agradável, com certeza é um lugar quente, hein? Será que não é um lugar quente? Bom, vamos ver a chuva? Vamos ver a chuva. Caraca, chove 200 milímetros por mês. Ó, 250, 300. Caraca, mais de 300. 300. 250, aqui fica um pouquinho mais seco, né? Aqui próximo aqui da primavera. Aí depois começa a aumentar para 200 de novo. Gente, mas vamos bater o olho, vamos fingir que todo mundo aqui tem 100. Se a gente fingir que todo mundo aqui tem 100, já dá 1.200 milímetros. Mas como aqui tem uma galera que não tem 100, mas sim 300, caraca, isso aqui é muito úmido. O que isso aqui é? Muito quente. Muito úmido. Nossa, Pro, eu nunca tinha feito conta assim, igual você faz olhando as barrinhas. Nossa, isso ajuda muito. Não precisa ficar fazendo conta, mas precisa ter uma noção, sabe? Tipo, pô, chove bastante. Até quando chove pouco, chove 50 milímetros, que isso não é tão pouco assim, tá? Tão pouco ficou esquisito. Vamos lá, gente, me ajuda a julgar? A relação entre precipitação e temperatura apresentada indica tratar-se de um clima? Que clima é esse, gente? Que clima é esse? Tem que ser um clima sempre quente e sempre úmido. Será que é um clima tropical com duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa, com temperatura elevada e amplitude acentuada? Nossa, tá cheio de erro. Primeiro que não é o tropical. Segundo que a estação seca não existe, tá sempre chovendo. E a amplitude não é acentuada, porque varia de 28 para 26. Meu amor, acentuada é aquela do exercício passado, 30 graus. Não, 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 não. Letra B. É temperado? Tá maluco? Temperado. Clima temperado, gente. Tem temperatura de inverno bem mais fria. Você acha que vai ser temperado com verão de 28 graus, o inverno de 26? Não, gente. Clima temperado lembra da Europa. É temperado, que nem um tempero, tem equilíbrio, tem frio e tem calor. Letra C. Equatorial? Gostei, faz sentido ser equatorial. Chuva todos os meses, temperatura elevada e amplitude baixa. Cara, quem ensina cobra, né? Pronto. Pronto. Letra D, subtropical, com chuva bem distribuída ao longo do ano. Não é subtropical, porque subtropical é abaixo do trópico, é tipo o sul do Brasil, aí já tá mais frio, né? E letra E, tropical de altitude? Não, gente, tropical de altitude é em áreas montanhosas. E como montanha ou serra é mais alta, é para ser um pouquinho mais frio. Imagina, gente, tropical de altitude é tipo o sul de Minas, a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha é subtropical, então não pode ser tropical de altitude. Fica então com a Serra da Mantiqueira, tá? Sul de Minas, por exemplo. Aí vai ser um pouquinho mais frio. Então ficamos com a letra C. Vamos terminar com o exercício 14, então, gente? Olha que delícia, agora você não tem mais medo de climograma. Ai, eu amo esse exercício, gente. Eu fui nos confins da Terra procurar esse exercício para vocês, porque eu amo ele. Tanto que eu nunca pego o Enem tão antigo, mas dessa vez eu tive que pegar. O gráfico abaixo mostra a variação anual da radiação solar ao longo do ano, em diferentes latitudes, tá? Então esse não tem chuva, esse só tem a temperatura. Vamos ver? Tem vários aqui, ele não diz, ó, tudo com a boca para cima, ó. Sul, todos são do sul. Pro, como você tem certeza? Porque se fosse do norte, gente, o verão dos caras é no meio do ano. Se fosse do norte, ó, a curva ia ter que estar ao contrário. Beleza? Beleza. O que a gente tem que fazer? A respeito da incidência e da radiação, observa-se que... Olha, esse não é o exercício. Esse aqui é um outro exercício, porque essa imagem já caiu várias vezes em outras provas. Eu acho que é até uma banca paulista, se eu não me engano. Mas esse exercício é bom de qualquer forma. Vamos lá. A respeito da radiação, observa-se que... Ah, ele coloca a latitude, né, ó. O xizinho é o Equador. Vamos pintar para a gente conseguir ver, então?
Vai, vamos pegar a linha vermelha de Equador. O X é o Equador, quase não varia. Aí vamos pegar o que mais varia, tipo 40 graus, que já tá abaixo do trópico, né? 40 graus é o quadradinho. Nossa, olha como varia a máxima e a mínima. Então você percebeu que quanto mais distante para o Equador, mais vai variando? Isso tem a ver com a aula 5, tá? A aula de estação do ano, por causa dos raios solares. Vamos ver. A respeito da incidência. Há pouca variação da incidência solar na latitude 0. Verdadeiro, tá sempre quente. Letra B. A latitude que apresenta maior variação é a radiação 30. Não, é a radiação 40. Ó, radiação. É, né? Ele tá usando esse termo, radiação? É, da radiação solar. É a 40, né, gente? É a que mais apresenta. Oxi, que coisa fácil. Que fácil. Letra C. A latitude 40 sul recebe maior quantidade de energia nos meses do inverno. Quando que é o inverno? Não, gente, olha a temperatura deles no inverno, 15 graus, menor energia. Não. Menor, que maior. Letra E. Existem diversas curvas de incidência de radiação solar que apresentam a mesma taxa de variação. Se apresentasse a mesma taxa, elas estariam todas uma em cima da outra, né? Pelo amor, né? Interpretação de gráfico, nada a ver. E aí sobrou a letra E. A incidência solar diminui no início do ano e aumenta no final do ano. Tá doido, gente? O início do ano e o final do ano é verão, por isso que eu te falei para assistir a aula 5. É quando o Brasil, é quando o hemisfério sul tem a maior taxa de incidência solar. Gente, e aí? Conta para mim se fez sentido. Posso te dar um bônus nesse momento, só pra gente finalizar essa aula linda, fazendo uma lista, cara, 14 exercícios comentados. Eu queria te mostrar de novo Atlas do IBGE, tá bom? Aqui tá a fonte, eu tirei lá do Atlas do IBGE e eu queria te mostrar uma coisa. Na aula passada ficou um exercício, eu sei, tá? Que eu deixei da aula passada para essa. Eu queria te mostrar sobre a formação dos desertos. Isso aqui está mostrando as zonas climáticas. Ó, essa é a zona intertropical. O que é intertropical? Entre o trópico. Essa é a temperada. Ali para cima é a polar. O que eu queria mostrar para vocês, e eu vou grifar, meu amor, quais são as correntes muito famosas para o seu vestibular. Aqui tem uma corrente, queridos, super famosa. Deixa eu mostrar para você. Peraí, que ele não me deixa desenhar. Aí, ó. Essa corrente aqui na África, é uma corrente quente chamada, ó, essa aqui, queridos, que eu tô grifando, corrente das agulhas. Ela é importante porque ali do lado tá um país que fala português, Moçambique, e ela traz bastante chuva e ciclones para o Moçambique. Outra corrente quente super famosa é a corrente do Golfo, que depois ela vira corrente atlântica. Ela consegue chegar até próximo do Reino Unido. Você sabia que essa corrente evita, por exemplo, que o litoral do Reino Unido no passado ficasse mais congelado? Ela até facilitou um pouquinho essa questão da navegação. Outra corrente quente bem famosa para a gente conhecer. Cadê? Essa aqui do Japão, ó. A corrente de Kuroshivo é uma corrente que traz uma temperatura mais elevada e mais chuva para o Japão. Lembrando que a corrente do Golfo também traz chuva para a Flórida. Vamos ver as correntes frias. A corrente fria mais famosa é a de Benguela, a de Humboldt, a da Califórnia, a do Labrador e a Oyashivo. Oyashivo é aquela do Japão. Eu vou explicar por que cada uma é importante, tá? Se você puder entrar no site do IBGE e imprimir esse mapa, eu vou ficar bem feliz. E aí você faz as anotações. A corrente de Benguela, ela gera um deserto. O deserto da Namíbia. Porque sim, nem todo deserto, queridos, é gerado por alta pressão. O deserto do Saara, que está bem aqui, é formado por alta pressão. Pressão é força pela área. Uma coluna de ar chega aqui em cima e expulsa o vento. Como expulsa o vento, não dá tempo de formar a nuvem. Então, o Saara é um deserto de alta pressão. Aqui também tem deserto, tudo bem? Aqui também tem deserto, aqui também tem deserto. Só que fora os desertos de alta pressão, lembra que eu falei que nem sempre, eu falei isso na aula 25, nem sempre estar próximo de água significa que você vai ser uma zona úmida. Se a água for gelada, ela não está trazendo chuva, porque água gelada, ó, o ar está estável. Aqui nós temos o chamado deserto da Namíbia.
Aqui nós temos o deserto do Atacama. Então, olha como corrente fria pode gerar deserto. Aqui também nós temos o deserto dos Estados Unidos. Esse deserto tem vários nomes. Então, corrente gelada pode gerar deserto. As que geram deserto é a da Califórnia, a de Humboldt e a de Benguela. Quer anotar o nome do deserto? Deserto da Namíbia, deserto do Atacama, desertos da Califórnia, tá bom? Aí, e as outras correntes geladas que estão aqui? Gera deserto também? Essas não. Mas essas aqui podem trazer peixe, por exemplo. O Japão, essa se chama Oyashivo. O Japão corresponde sozinho, em média, a 15% da pesca mundial. E muito tem a ver com essa corrente, tá? Do mesmo jeito, a corrente do Labrador, ela faz com que o inverno em Nova York seja o inverno mais rigoroso. Pronto. Agora você conhece os desertos, posso te mostrar os desertos famosos? Deserto da Califórnia, deserto do Atacama, deserto da Namíbia, deserto do Saara. Esse aqui é o deserto do Outback. Esse aqui não é muito conhecido, não. Ele se chama deserto de Thar, entre a Índia e o Paquistão. Tem o deserto arábico, tá bom? Que mais? Tem o deserto no México, o deserto mexicano. É legal você conhecer, tá? Mas com certeza os mais famosos é o deserto do Saara, o deserto da Namíbia, o deserto, do Atacama. E aqui na China também tem um deserto, viu, pessoal? Mas ele é gerado por isso aqui, ó. Lembra da nossa aula que a gente falou sobre tectonismo? Aqui tem a cordilheira do Himalaia. A cordilheira do Himalaia, ela barra os ventos que vêm do oceano. Então, aqui no meio da China, ó, bem aqui, tem um deserto que começa com a letra G. Gobi. Gobi é o nome do deserto que está aqui. Eu não poderia ir embora dessa aula de climas do mundo sem antes te mostrar. Não se esqueça, meu amor, por favor, de fazer isso que eu comentei com vocês. Para saber o clima de qualquer lugar do mundo, se inspire aqui nessa questão, que é a questão 11, imprima o mapa mundi, coloque a linha do Equador. Então, clima equatorial, clima tropical, clima temperado, temperado, subpolar, polar, polar. Fechado? Só assim. Bom, eu lembro que eu tinha pulado uma questão porque ela pedia, né? Ela exigia um conhecimento maior dos climas. Deixa eu ver qual questão que a gente pulou, tá bom? Que eu vou resolver aqui com vocês. Eu fiz a 14. Achei. Questão 8. Você lembra que eu pulei na aula 25 para fazer agora na aula 26. Vamos lá? A questão 8 me diz assim: a fonte não ajudou. Que tipo climático favorece o processo de alteração do texto? Que processo, gente? Na verdade, o núcleo não é alteração, o núcleo é o tipo climático. Eu tenho que assinalar o tipo climático. Que alteração? Vamos ler? A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões apresenta uma velha peneplanície, nossa, que termo difícil, é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulação superficial, massas de areia, camada de cascalho, seixo de argila, ocorrência generalizada de concreções ferruginosas. Queridos, ele está falando de um processo que acontece lá no Cerrado, no topo de um relevo chamado chapada, forma como se fosse uma crosta de ferro. Se você nunca ouviu falar desse processo, ele cai mais nas paulistas, mas deixa eu te ajudar. Esse processo aqui se chama laterização. Láter vem da palavra tijolo. A laterização acontece quando é formada uma crosta muito dura aqui em cima dessa chapada. E por que é formada essa crosta? Deixa eu te ajudar. O que acontece é que no Cerrado chove no verão. No inverno não chove, só que está sempre quente. Então imagina, no verão a gente tem a água reagindo, no inverno a gente tem o sol de rachar o coco sem uma gota d'água. É como se no inverno isso aqui secasse e aí forma uma crosta dura, tipo um tijolo. Tijolo não é formado por argila que endureceu? É isso aqui que acontece. Então ele pergunta, qual é o tipo climático que poderia favorecer esta formação? Que formação é essa? Da crosta ferruginosa. Você tinha que saber o que é laterita. Então a gente fica com a letra D, que é o clima tropical que tem sazonalidade. E por que tem que ser o tropical com sazonalidade? Porque se for sempre úmido, a crosta não vai secar, tipo um tijolo. Gente, tijolo é argila que vai no forno. Tem que secar. E quando vai que secar? No inverno. Puxa uma seta aí e escreva para mim. O inverno é quente e seco. É quando seca o tijolo. Tanto que a palavra laterita vem do latim tijolo. Faz sentido agora? Por isso que é tropical. Olha, essa é uma das questões mais difíceis.
Bonitos? E aí? Conta se eu te ajudei. Óbvio que você pode praticar com outras provas, mas esses são os últimos exercícios que eu encontrei do Enem, que fala de climograma, clima. Foi uma lista bem cuidadosa. Eu espero que você tenha gostado. Se você encontrar aí um emoji, eu acho que tem um emoji de furacão. Coloca um emoji de furacão, já que a gente está falando de clima aqui, ou uma gota de chuva. Vamos combinar esse emoji. E me conta, meu amor, se eu te ajudei a parar de ter medo da dinâmica climática. Não esquece de curtir, deixar seu comentário. Isso é muito importante para quem é criador de conteúdo, né? Porque assim o algoritmo do YouTube entende o trabalho valioso que eu estou fazendo aqui com vocês. Espero que você me mande boas notícias, que está gabaritando todas as provas que você está treinando muito. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, pessoal!